o cheiro de vinho derramado no chão frio de mármore, risos ecoando em corredores escuros, máscaras escondendo rostos poderosos. Essa não é a Roma dos livros escolares, das estátuas perfeitas e dos discursos heróicos. Essa é a Roma dos bastidores, dos segredos, das traições silenciosas. E no centro dessa escuridão existe um nome que atravessou quase 2000 anos como sinônimo de escândalo: Messalina, esposa do imperador Cláudio, uma das mulheres mais poderosas de Roma, e também uma das mais difamadas da história. A versão oficial diz que ela foi executada no ano 48 d.C., acusada de conspirar contra o próprio marido. Nos registros do Senado, ela aparece como ambiciosa, manipuladora e perigosa, uma ameaça que precisava ser eliminada para proteger o império. Mas quando olhamos mais de perto, algo chama atenção. Esses mesmos textos parecem revelar não apenas acusações, mas medo. Medo de uma mulher que foi além do papel que lhe permitiram viver. Roma, no século I, era a maior cidade do mundo. Mais de 1 milhão de habitantes, capital de um império que se estendia da Britânia ao Egito. Uma cidade rica, poderosa e violenta. Enquanto o imperador caminhava por jardins cheios de estátuas e fontes, a população comum vivia apertada em prédios frágeis que muitas vezes desabavam. A elite fazia banquetes luxuosos e assistia a lutas sangrentas no Coliseu. O povo lutava por pão. Era uma sociedade desigual, patriarcal, controlada por homens. Mulheres não votavam, não governavam, não comandavam exércitos. Mas algumas encontraram outro caminho para o poder: influenciar maridos, controlar alianças, decidir quem podia chegar perto do trono. Messalina fez exatamente isso. Ela nasceu em uma família nobre. Foi entregue ainda jovem a Cláudio, um homem muito mais velho, visto como fraco, gago e desajeitado. Ele se tornou imperador quase por acaso, depois do assassinato de Calígula. E Messalina passou a ter algo que poucas mulheres tinham: acesso direto ao poder máximo de Roma. Ela dormia ao lado do imperador, sussurrava em seu ouvido, observava quem entrava e quem saía do palácio. Sabia dos segredos, conhecia as fraquezas, e isso incomodava. Relatos antigos afirmam que ela usou casamentos arranjados, acusações e intrigas para eliminar rivais, que acumulou riquezas, que ajudou aliados e destruiu inimigos. Mas não foi isso que a tornou lendária. O que atravessou os séculos foi outra história, a mais escandalosa. A lenda diz que Messalina teria ido disfarçada a um bordel ligado ao palácio, que teria desafiado uma prostituta famosa para ver quem resistia mais durante uma noite inteira. O número de 25 parceiros virou símbolo de exagero e decadência. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz: quem escreveu essa história? Foram homens? Senadores? Poetas satíricos? Historiadores que viviam em uma sociedade onde uma mulher poderosa era vista como ameaça? Muitos estudiosos modernos acreditam que essa narrativa pode ter sido propaganda, uma forma de reduzir uma mulher influente a um símbolo de luxúria descontrolada. Reparem algo importante: imperadores como Calígula e Nero cometeram excessos cruéis, assassinatos, torturas, loucuras públicas, e ainda assim são lembrados como tiranos, mas não como caricaturas sexuais. Já Messalina virou sinônimo de imoralidade. Quando um homem acumulava poder, era chamado de forte. Quando uma mulher fazia o mesmo, era chamada de perigosa. Sua queda veio em um momento decisivo. No ano 48, Messalina se envolveu com um jovem senador chamado Caio Cílio. Eles participaram de uma cerimônia que muitos interpretaram como casamento, mesmo ela ainda sendo esposa de Cláudio. Foi um erro político grave, talvez uma tentativa de golpe, talvez confiança demais em sua influência. Os conselheiros do imperador viram ali a chance perfeita. Convenceram Cláudio de que sua esposa era uma ameaça direta, que estava conspirando contra ele,
que precisava ser eliminada. Segundo o historiador Tácito, Messalina foi encontrada em um jardim, desesperada. Tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Um soldado terminou o que começou. Ela tinha cerca de 30 anos. Quando Cláudio recebeu a notícia, teria apenas pedido mais vinho e continuado o jantar. E assim terminou a vida da mulher mais poderosa de Roma. Mas ali começava outra coisa: a construção de sua imagem eterna. Em vez de ser lembrada como figura política, mão de herdeiros e peça central do império, ela foi transformada em símbolo de decadência moral. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Roma. Porque a questão não é apenas saber se a famosa lenda aconteceu ou não. A questão é entender por que ela foi necessária. Por que era tão importante transformar uma mulher complexa em uma caricatura? Ao longo dos séculos, mulheres poderosas foram retratadas de forma parecida. Cleópatra virou sedutora manipuladora. Catarina de Médici virou envenenadora. Maria Antonieta virou fútil e vazia. O padrão se repete: exagerar, sexualizar, distorcer, destruir a reputação e depois justificar a queda. Talvez Messalina não tenha sido santa. Roma inteira não era. Talvez tenha participado de jogos políticos duros, como todos faziam naquela época. Mas Roma não caiu por causa dela. Roma caiu por causa de um sistema construído sobre exploração, desigualdade e excesso. O que permanece 2000 anos depois é algo ainda mais inquietante. Quando o poder se sente ameaçado, ele cria histórias convenientes. Ele escolhe um rosto para carregar a culpa, um nome para simbolizar o caos, uma pessoa para ser sacrificada. Messalina pode ter sido uma mulher ambiciosa em um mundo violento, pode ter cometido erros, pode ter confiado demais em sua influência, mas o que realmente atravessou os séculos foi o medo que ela despertou, medo de uma mulher que não aceitava ficar em silêncio. O império mudou, os palácios mudaram, as máscaras mudaram, mas a pergunta continua: quantas histórias ainda são criadas para destruir reputações? Quantas pessoas ainda são transformadas em vilãs para proteger estruturas de poder? Talvez a maior tragédia de Messalina não esteja no que ela fez, mas no que fizeram com sua memória. E talvez, 2000 anos depois, ainda estejamos repetindo o mesmo roteiro.